Olá, irmãos. Vamos para mais uma aula nessa análise que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus. E nós estamos entrando agora na segunda parte do capítulo 4, que é Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 25. Esse será o texto que nós vamos analisar nessa aula. E vamos começar aqui indo para o nosso esboço. E então eu já incluí aqui no esboço a nova sessão que nós vamos entrar no Evangelho de Mateus a partir de agora. Mas eu coloquei aqui o esboço da sessão anterior para a gente recapitular e para a gente ir sempre lembrando do contexto, para que a gente acompanhe a linha de raciocínio que Mateus segue no seu Evangelho. Então, a primeira parte do Evangelho de Mateus é a parte introdutória, em que Mateus vai nos introduzir ao rei, ok? Então lembre-se que o Evangelho de Mateus é o evangelho que vai demonstrar, que vai principalmente falar de Jesus como o rei e como aconteceu a chegada do seu reino e nos explicar o que Jesus explicou a respeito da sua vinda e do seu reino. Então, no capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, nós temos aqui a introdução ao rei. São vários fatos da vida de Jesus que demonstram que ele é o rei prometido, que ele é o Messias que haveria de vir. Em primeiro lugar, Mateus nos fala da linhagem de Jesus. Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Então, a linhagem de Jesus demonstra que Jesus é o Messias. Em segundo lugar, a chegada de Jesus, os fatos concernentes ao nascimento de Jesus, apontam Jesus como Messias em cumprimento de uma série de profecias do Antigo Testamento. O nascimento virginal, a visita dos magos, a matança dos inocentes, a fuga do Egito e depois a ida para a cidade de Nazaré. Todos são fatos da história do nascimento de Jesus que apontam a Jesus como o Messias. E em terceiro lugar, a preparação do rei. Nós temos aqui aquele período da vida de Jesus, imediatamente antes dele começar o seu ministério, que também nos aponta para ele como Messias. Então, em primeiro lugar, a pregação de João Batista aponta para Jesus como Messias. Então, João Batista veio anunciando o arrependimento para a entrada no reino dos céus que haveria de chegar na era messiânica, e João Batista também anunciando o batismo que preparava as pessoas para aquele momento em que o Messias viria e faria uma separação entre aqueles que iriam entrar na era messiânica através do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, e aqueles que não iriam desfrutar do reino porque iriam sofrer o batismo no fogo, ok? E também depois a tentação de Jesus aponta Jesus como reino. Nós vimos que, depois o batismo de Jesus aponta Jesus como rei, pois nós vimos que no batismo de Jesus nós temos uma declaração do próprio Deus, que Jesus vai até João, os céus se abrem, então uma revelação vinda do próprio Deus, Deus testemunhando que este é o meu filho. E então naquele momento o Espírito Santo desce sobre Jesus e então Deus avisa, este é o meu filho amado em quem me compraz. E eu mostrei a vocês que isso é uma forte alusão ao texto de Isaías, onde fala do servo que é escolhido de Deus, que nele a sua alma tem prazer e que no seu servo Deus colocaria o seu espírito, ok? Então, aquele filho de Maria, filho de José, filho de Davi, filho de Abraão, ele é filho de Deus, ok? E ele é o servo, aquele que veio para providenciar a redenção. Então, o batismo de Jesus mostra Jesus como o Messias. E depois, então, a tentação de Jesus aponta Jesus como o Messias. Como a tentação de Jesus aponta Jesus como o Messias? Como ela prepara-nos para a chegada do Rei?
Então nós vimos que Mateus capítulo 4 começa dizendo que o Espírito Santo é quem leva Jesus para o deserto. Então nós temos uma forte alusão ao Antigo Testamento, a Israel no deserto. Então nós já somos preparados para um momento em que Jesus será comparado com Israel. Israel foi para o deserto, Jesus foi para o deserto. Então Israel passou fome, Jesus passou fome. Só que Israel reclamou de Deus, mas Jesus se colocou na dependência de Deus. Em segundo lugar, Jesus foi colocado no pináculo do templo, e então Jesus era para ter. Satanás propõe que Jesus pule do pináculo do templo, para que Jesus demonstre então essa dependência de Deus. E Israel foi colocado nessa mesma situação, onde o salmista diz lá, e o próprio Satanás cita isso para Jesus, o salmo em que fala que Deus não permitiria que o povo que depende dele tropeçasse em alguma pedra. E então o Senhor Jesus Cristo diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E nós sabemos disso, que no deserto Israel tentou a Deus várias vezes, com o maná, com todas as bênçãos, Israel ainda tentava a Deus. E em terceiro lugar, Satanás oferece todos os reinos do mundo com a sua glória, para que Jesus então adquirisse o propósito do seu ministério, mas sem passar pela cruz, sem passar pelo sofrimento. E então a resposta de Jesus foi: só ao Senhor adorarás e só a ele darás culto. Então Israel no deserto se prostrou a outros deuses, se prostrou diante do bezerro, mas Jesus no deserto manteve-se leal, manteve-se fiel apenas a Deus, combateu a idolatria. Então a tentação de Jesus mostra que ele é aquele que veio para ser o redentor do povo de Deus. Porque enquanto Lucas vai mostrar que enquanto Adão pecou no jardim, Jesus se manteve puro no deserto. Enquanto Israel pecou no deserto, Jesus se manteve fiel no deserto. Então ele está pronto para ser o nosso Messias. Então nesse momento, Mateus ele termina essa parte. Na verdade, não nesse momento, mas no próprio capítulo 4, a partir do versículo 12, eu vou mostrar a vocês que tem uma leve transição para uma nova sessão no Evangelho de Mateus. A sessão que vai nos iniciar ao ministério de Jesus. Porém, cada sessão do Evangelho de Mateus, ele é formada pelo seguinte padrão. Ele é formado pelo padrão. Então, deixe-me mostrar aqui para vocês. Pelo padrão narrativa. Então, Mateus, sempre que começa uma nova sessão, ele começa fazendo uma narrativa, narrando fatos da história de Jesus. E ele termina a sessão com um discurso, ok? Então ele narra eventos e conclui aquela sessão com um discurso. E a próxima etapa do ministério de Jesus é o que nós estamos designando aqui como as declarações do rei. É a proclamação inicial do rei. Então Mateus vai nos mostrar aqui qual era a mensagem do reino, ok? Então começa com a narrativa do versículo 12 a 25. Essa narrativa vai nos contar o início da proclamação do rei. É a narrativa do começo do ministério de proclamação do Senhor Jesus Cristo. E depois, então, nós temos o famoso Sermão do Monte, o discurso do Sermão do Monte, que é a declaração inicial do rei, ok? Então, nessa aula, nós vamos focalizar nessa primeira parte do versículo 12 ao versículo
25. Então vamos começar aqui a nossa análise. No versículo 12 a 25, irmãos, nós temos aqui o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele subdividido em 3 partes, ok? Então na nossa própria Bíblia nós temos essa pequena subdivisão, e essas 3 partes narram aspectos importantes sobre o início do discurso, o início da proclamação do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte, que vai aqui dos versículos 12 a 17, ela vai nos preparar e nos contar qual foi a ocasião em que Jesus começou o seu ministério, o local em que Jesus começou o seu ministério e o conteúdo da proclamação de início que Jesus começou o seu ministério, ok? Então note que o versículo 12 nos avisa aqui que, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Então nós temos aqui a ocasião, ok? Então nós não podemos afirmar, este porém aqui, ele não é forte o suficiente, nem o verbo ouvir, para dizer que a razão pela qual Jesus foi para Galiléia foi a prisão de João. Não. Aqui, Mateus está nos avisando apenas que quando João Batista foi preso, e Jesus soube disso, Jesus foi para a Galiléia. Isso nos leva a concluir, irmãos, que entre o período da tentação e o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, Jesus ficou na região da Judéia. Nós não sabemos ao certo muitas coisas que Jesus fez, a menos o que nos conta o Evangelho de João. Então, de João capítulo 1, nos conta alguns fatos que aconteceram durante este período da tentação, antes de Jesus voltar para a Galiléia. Nós temos ali a narrativa de João nos contando que João batizava e ele apontava Jesus para as pessoas, e as pessoas então começavam a seguir a Jesus. Então nós temos ali uma ocasião em que vários dos que haveriam de se tornar discípulos do Senhor Jesus Cristo estavam na Judéia, por ocasião do batismo de João e provavelmente por ocasião de outras festas. Então foi ali que Jesus morava, naquela região, e Jesus estava hospedado, alguma coisa assim, naquela região, e Jesus teve o seu primeiro contato com os discípulos. Então nós vemos João Batista exercendo o seu ministério depois de batizar Jesus, apontando Jesus para as pessoas, só que então nós sabemos aqui em Mateus que João Batista foi preso. E foi nesse momento, e nós não sabemos quanto tempo durou esse período, foi nesse momento que Jesus então voltou para a sua terra natal, que era a terra da Galiléia, ok? Então nós sabemos pelo ministério de João, ou pelo evangelho de João, que Jesus então teve um tempo na Galiléia, depois teve esse tempo na Judéia, e depois voltou para a Galiléia, que é exatamente esse momento aqui, ok? Então, o versículo 13 nos comunica aqui o seguinte, que ele deixando Nazaré, então você deve se lembrar que Nazaré foi a cidade onde Jesus nasceu, ou que Jesus cresceu com os seus pais. Jesus nasceu na Judéia, mas a sua residência era na cidade de Nazaré. Ele foi morar em Cafarnaum, ok? Cafarnaum, irmãos, vocês devem se lembrar do nosso mapa, era uma cidade que ficava situada à beira-mar. E
muito interessante saber que a palavrinha mar na língua hebraica, ela também se refere a lago, pode ser traduzida por lago. Ela era chamada de mar, mas era um grande lago. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse lago depois. E Mateus nos avisa que aqui é os confins das terras de Zebulon e Naftali. Então, por que Mateus faz questão de nos avisar aqui que Cafarnaum ficava nos confins de Zebulon e Naftali? A razão vai ser explicada aqui no versículo 15, quando ele mencionar uma profecia onde a ida de Jesus de Nazaré para Cafarnaum é resultado de profecia. E nós sabemos, pelo Evangelho de Lucas, que Jesus deixou Nazaré, lá em Lucas capítulo 4, versículo 31, por causa de uma forte reação da população de Nazaré à pregação do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, Jesus sai de Nazaré e vai morar na cidade de Cafarnaum, onde nós sabemos que Pedro também morava naquela cidade, ok? E então Mateus nos avisa que a ida de Jesus para Cafarnaum também é um cumprimento de profecia, ok? Ele diz para que se cumprisse. Então note que essa sessão aqui, certo, de 12 a 17, ela é ainda uma sessão de transição. Como é que nós sabemos que ela é uma sessão de transição? Porque Mateus ainda está falando de cumprimento, ainda está nos apontando para o Messias. Só que já no versículo 17, ele já nos coloca o início do ministério propriamente dito de Jesus, ok? Quando ele diz daí por diante. Então ele está construindo o argumento para o início do ministério de Jesus. Aqui ele nos apontou a ocasião do início do ministério. Agora ele nos aponta o local. E o local do início do ministério de Jesus, ele é cumprimento de profecia. Aqui você tem uma profecia descrita em Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, que mais uma vez é a profecia que narra a chegada de Emanuel. Então, a ida de Jesus para a Galileia é cumprimento da profecia da chegada do Messias. E é interessante aqui que a Galileia é chamada de Galileia dos gentios, ok? Então, Galileia, irmãos, a região da Galileia era uma região desprezada, porque não havia nada demais na região da Galileia. Toda a estrutura política e religiosa de Israel estava centralizado na região da Judéia, ok? E então nós vemos aqui Jesus indo para a região da Galileia. E a região da Galileia tinha uma fortíssima influência gentílica. Você tinha uma forte influência de habitação romana, de soldados romanos, especialmente na região da beira-mar. Você tinha a influência dos sírios, nós vamos ver isso daqui a pouco. A influência, a incidência de muitas pessoas vindas de fora da nação de Israel. Por isso a Galileia sendo chamada aqui de Galileia dos gentios. Então note que Mateus está nos avisando que o local onde Jesus foi exercitar o seu ministério, ou iniciar o seu ministério, é um local que já nos prepara aqui para o texto de Mateus 28, que fala de todas as nações. Jesus foi para a região de Israel com a maior incidência de pessoas de outros locais, diferentemente da Judéia, que só recebia em períodos de festa, ok? E a descrição que nos é dada sobre a Galileia é da chegada
do Messias, da grande luz, aos que viviam na região e sombra da morte, ok? Então, nós temos aqui Mateus nos avisando que o local de ida do ministério de Jesus é cumprimento de profecia. E o versículo 17, então, nos avisa aqui o conteúdo do início. Veja que a declaração daí por diante, e Carson, no seu comentário, ele argumenta que essa expressãozinha daí por diante, ela marca uma guinada na narrativa. Então, a partir de agora, Mateus está definitivamente saindo da preparação do ministério de Jesus e partindo para o início, ok? Agora note, não é que Jesus não tinha feito nada do seu ministério antes daqui. Ele já havia pregado em Nazaré, por exemplo, ele já havia tido contato com os seus primeiros discípulos, a chamada de Natanael, tudo aquilo que o apóstolo João nos conta no seu evangelho, ok? Então Jesus já havia sim feito alguma coisa. Só que Mateus nos avisa que foi a partir desse momento que de fato o ministério de Jesus começa. Então daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ok? Irmãos, nós gastamos um bom tempo analisando essa expressão aqui, quando ela estava na boca do apóstolo, no caso de João Batista, ok? Lembre-se que na boca de João Batista havia um caráter de preparação. O batismo de João era escatológico para arrependimento da chegada do reino. Então, como é que Jesus está usando aqui a mesma declaração de João para a chegada do reino? Jesus estava aqui preparando as pessoas para a chegada do reino? Bem, eu entendo, irmãos, como eu expliquei para vocês, que essa expressãozinha aqui, está próximo, ela tem o poder de chegou, ok? Quando João Batista disse que o reino dos céus chegou, chegou na pessoa do Messias. O Messias chegou e, portanto, o seu reino chegou com ele. Então se arrependam para ingressar neste reino. Agora, com a chegada de Jesus, o reino então raia, o reino então de fato chega. Então Jesus está exigindo aqui o mesmo que João Batista exigiu, só que na boca de Jesus isso toma uma urgência muito maior. Então o reino aqui continua sendo anunciado para o futuro, certo? Então, o reino dos céus chegou, na boca de Jesus tem o mesmo peso de João Batista. É algo que é futuro, está chegando, mas que agora nós podemos ver ele raiando diante dos nossos olhos. Mas na boca de Jesus, ele está apontando para si mesmo, não para outro, mas para ele mesmo, ok? Jesus, então, agora está fazendo o papel de Josué, enquanto João Batista fez o papel de Moisés. Enquanto Moisés avisava que Deus havia dado a terra para eles, Josué levou o povo para dentro da terra. Enquanto João Batista avisava que o reino havia chegado esperando então que ele chegasse com o Messias, Jesus agora estava pronto para levar as pessoas para dentro do seu reino, ok? Irmãos, a aula aqui se estendeu um pouquinho mais do que eu esperava, certo? Então vamos dar uma paradinha aqui, porque se a gente for adicionar o conteúdo
do próximo texto, nossa aula vai ficar muito longa, ok? Então vamos dar uma paradinha, na próxima aula a gente continua a partir do versículo 18. Então fique com Deus e até a próxima aula.